Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia para todos os meus amados irmãos e também para todos os meus amigos, que são meus amigos aqui no Facebook. Um abraço, uma saudação muito especial para todos os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central em Juazeiro do Norte, a nossa sede e as nossas 33 congregações espalhadas aqui pela cidade de Juazeiro do Norte. Em mais uma live, estamos aqui do meu gabinete pastoral, da minha casa, fazendo a transmissão do culto da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 13, 29 de março de 2020, última lição desse trimestre, onde nós estivemos estudando a respeito da raça humana, a origem, a queda e a redenção. Hoje vamos estar falando sobre o novo homem em Cristo Jesus e nós já, nesse primeiro momento, antes da oração, estamos já pedindo a você que compartilhe agora aí no seu Facebook com todos os seus contatos. Você pode, inclusive, abrir uma sala de vídeo compartilhada. Se você entrar nessa sala de vídeo compartilhada, você não vai ter nenhum custo, nenhuma despesa, ok? E você vai estar possibilitando que, ao mesmo tempo, os seus contatos tenham a oportunidade de participarem desse estudo da Palavra de Deus, desse estudo bíblico nessa Escola Bíblica Dominical, ok? Você pode fazer isso e vai estar contribuindo para que a Palavra de Deus vá de encontro a mais pessoas. Quantas pessoas dentre o seu grupo de amizades são cristãos e também quantas pessoas dentro do seu grupo de amizade ainda não são convertidos, ainda não são regenerados, e importante para eles receberem o conhecimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que gera em nós vida, que nos santifica, a Palavra de Deus que é o alimento para a nossa vida espiritual. Então eu faço essa solicitação que você esteja agora também contribuindo com isso, cooperando com esse momento que é muito importante. Eu tenho aqui nesta sala o auxílio do nosso irmão Diácono Ronaldo. Tá tudo ok, irmão Ronaldo? Tudo tranquilo, viu? Okay, né? O auxílio do nosso irmão Ronaldo aqui nessa sala, e nós vamos, então, em nome de Jesus, fazer uma oração. Antes ainda de fazermos essa oração, estamos aguardando aí também que as pessoas comecem a entrar conosco nessa sala, né? Vão entrando aos pouquinhos, e antes que isso aconteça, nós, com essas lives que fica gravada aqui na nossa conta do Facebook, logo que termine este culto, logo que termine este ensinamento, esse vídeo, essa live que vai ficar registrado, gravado no nosso Facebook, ele vai ser também publicado na nossa conta no YouTube. Eu poderia também estar fazendo simultaneamente uma transmissão pelo YouTube, mas a nossa conta é de 5, 6 dias, uma semana no máximo, desde que a gente começou com a quarentena, e ainda não temos mil inscritos, que é hoje um requisito necessário do YouTube, para que a gente faça uma live ao vivo, já transmitido tanto do celular como também do notebook. E aí eu tenho que replicar essa mensagem para o YouTube, e aí o que é que eu vou lhe pedir também? É que você, entrando na minha conta no YouTube, Pastor Flávio Florentino, se você então gostar desta programação, você lá na conta do YouTube, você faz o seu like, você dá o seu ok, dizendo que gostou, e você pode me ajudar a alcançar mais pessoas com a pregação do Evangelho, porque estes canais meus aqui, ele tem a única finalidade
finalidade de propagar o Evangelho, de propagar a palavra de Deus. Eu não tenho outra intenção, não tenho outro objetivo que não seja proclamar a palavra de Deus, dar conhecimento das ações da igreja da qual eu sou pastor e da obra de Deus como um todo, ok? Então essa é a nossa intenção. E aí você, entrando lá no canal do YouTube, você pode então se inscrever e à medida que as pessoas vão se inscrevendo, eu vou poder chegar a uma quantidade de 1000 inscritos e aí poderemos estar assim abençoando mais pessoas, não somente aqui nas proximidades da nossa cidade, mas por meio da internet. Enfim, você já sabe, todo mundo, ok? Vai fazendo isso aí. Se inscreve. Você se inscreve, não é isso? E também, do lado direito. Você, além de escrever, que é do lado direito, meu irmão Ronaldo está me orientando, você ainda também pode ativar lá no canal do YouTube, você pode ativar o sininho, né? Para que essas programações, você receba as nossas notificações, ok? Isso aqui eu estou no Face e eu estou referindo-se agora ao YouTube, ok? YouTube, ok? Então, entendido? Então vamos lá, vamos então orar ao Senhor, dando início a esta escola bíblica. Já tem o que, irmão Ronaldo? Como é que vai aí? As pessoas... Jackson Matias, o pastor Jackson está conosco já. Isso, também está o irmão Marcos, né? E a sua esposa Iradi também está junto com a família lá no Triângulo. Isso, ouvindo. Muito bem. O secretário já chegou cedo também, Jonas Gonçalves, né? Pergunta, vamos ver, irmão Jonas, você já está com as pastas da chamada, está tudo pronto aí para sabermos quem é que está na nossa escola bíblica dominical? Irmão Gleison Pimentel também tá. A irmã Teofânia diz que sonhou com um circo de oração. E muita gente aqui. Marlene Rodrigues, bom dia, paz do Senhor Jesus. Né? Lucas Araújo, presbítero Lucas também. Então tá bom a coisa. Vamos lá. Então vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai glorioso, eu bendigo o teu nome nesta manhã, Senhor. Obrigado pela noite de repouso, de descanso, despertar com essa disposição, meu Deus, de estar diante da tua face, na tua presença, com meus irmãos, ó Deus, ainda que seja, Senhor, com as distâncias, ó Pai, geográficas, porém aproximados, meu Deus, pela fé. Como Paulo dizia, eu estou no Espírito convosco. Meu Deus amado, que essa manhã seja uma manhã de glória, de manifestação do poder do Senhor. Ó Deus, de fluir a tua palavra, do ensinamento, Senhor, da doutrina gotejar sobre as nossas vidas. Meu Deus eterno, trazendo, Pai, renovo, trazendo, meu Deus, ó Pai querido, esperança, trazendo plenitude de graça. Pai querido, recebe a mim e a todos os teus filhos e tuas filhas, ó Pai, em todo lugar. E também nesta manhã, Senhor, abençoa, Pai, as outras lives, pastores em toda esta nação, Senhor, nesse estado, nesta cidade, Senhor, propagando a tua palavra. Ó, usa nas tuas mãos, meu Deus, que a tua palavra tenha livre curso, encontre corações, gere despertamento, amém, gere avivamento, produza vida. A tua palavra esta manhã venha trazer saúde, ó Deus amado, ao corpo, à alma, à mente, ó Senhor, e venha libertar pessoas. Eu me coloco, meu Deus, em tua presença. Não é confiado nas minhas obras de justiça, Senhor, pois elas falhariam logo, mas é confiado nos méritos de Cristo, no grande e insondável amor, na grande misericórdia manifestada por nós, Senhor, quando no Calvário derramou a sua vida para nos salvar. Ó Jesus, pela tua presença, ó Espírito Santo, vem abençoar cada vida, meu Deus eterno. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, que o teu nome seja glorificado. É o que pedimos pela fé, orando em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar a Deus
com um hino. A harpa indica 3 hinos temáticos para a lição do dia, e nós vamos cantar um hino, o hino 111, que mudança houve em mim, né? Fez em mim um bom Jesus. Ok? Então vamos estar louvando ao Senhor aqui com esse louvor. Vamos lá. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, Vindo ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, selo e penhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Aleluia! Que mudança me fez e te fez um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura nele, Jesus Cristo, né? Ele veio ao meu coração. Sabe quando isso aconteceu na minha vida? E eu sou muito grato ao Senhor. Isso aconteceu no dia 4 de junho de 1989. Era um domingo, eu entrei pela primeira vez na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Iguatu, lá na Praça Caxias, 462. Ali com Maria, nós fomos participar daquele culto, a convite da minha prima, que nos convidaram para estar ali. E nós participamos daquele culto e nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, convertendo o nosso coração. Ele entrou e ele fez uma mudança. Ele fez uma mudança. Você que está me acompanhando
e eu louvo a Deus por sua vida, se você não pode falar de uma mudança concreta que aconteceu, que te mudou da água para o vinho, que causou uma admiração entre familiares, entre pessoas, que causou assim aquela pergunta: o que foi que aconteceu com você? Se isso não aconteceu, é porque você ainda não nasceu de novo. É porque você ainda não teve um encontro salvífico, um encontro transformador. Ele não entrou no seu coração. Ele está na sua mente, na sua percepção, na sua ideologia, né? Na sua filosofia, nos ensinamentos herdados, mas não houve realmente uma entrada. Ele não veio ainda ao seu coração. E ele não veio ao seu coração, nesse caso, não foi porque ele não quisesse. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer fazer parte da sua vida. Mas ele precisa que você o aceite, que você o acredite, que você confesse o seu nome. E haverá uma mudança radical, uma mudança gloriosa. Jesus vai fazer você ser um novo homem, uma nova pessoa. A lição de hoje, deste domingo, último domingo desse trimestre, hoje já 29 de março. Estamos terminando o primeiro trimestre do ano, os 3 primeiros meses do ano, janeiro, já é o quê? Janeiro, fevereiro, março, não é isso? Os 3 primeiros meses do ano. E já estamos com a nova revista para o próximo trimestre à sua disposição com o irmão Luiz Pedro. Então vamos lá, 29 de março de 2020, lição de número 13, o tema da lição: o novo homem em Jesus Cristo. Esse é o tema da lição. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, o versículo do texto áureo, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Este é o texto áureo. Deus quer que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Que cheguemos a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática da lição deste domingo é: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Veja bem, a salvação em Jesus Cristo, quando alguém recebe a graça da salvação, que é somente por meio de Jesus Cristo, essa salvação nos levará, está nos levando a uma perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, Jesus, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Ele até disse assim: quem me convence de pecado? Quem me convence do pecado? Ou seja, não houve quem pudesse dizer que Jesus tivesse de maneira prática e real, senão aqueles que foram pagos para trazer alguma denúncia falsa contra o Senhor. Jesus foi o homem perfeito, nunca pecou, não se achou engano na sua boca. E é por causa dele, e é nele, através dele, por isso Paulo disse assim: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Aleluia! Ele disse: eu já estou crucificado com Cristo. E aí a gente consegue viver uma vida
de perfeição. Qual é o texto bíblico para a nossa meditação da palavra de Deus nesta manhã? João capítulo 3, versículo do 1 a 16. Abra sua Bíblia para nós, então, lermos a leitura oficial da escola bíblica desta manhã. João capítulo 3, versículo de 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Respondeu Jesus e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então, aí está. Essa aí é a leitura bíblica oficial desta lição, que tem como tema o novo homem em Cristo Jesus. Os objetivos dessa lição, primeiro, é mostrar que a salvação, o objetivo geral, é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Ou seja, ninguém que seja um novo homem, que tenha passado por uma mudança de natureza, que tenha deixado a vida de pecado, que tenha sido dirigido a procurar a ter uma vida de santidade, ninguém que não tenha passado por uma nova geração será salvo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a salvação implica que a pessoa tenha passado por uma nova geração. Ele tenha nascido de novo, nascido de Deus. Essa é o objetivo geral, é compreendermos que todo ser humano, para escapar do inferno,
para escapar da condenação eterna, ele precisa nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus para Nicodemos. Ainda que ele fosse um mestre, ainda que ele fosse um príncipe dos judeus, e como tal, sendo ele fariseu, era uma pessoa que procurava ter uma vida ética e uma vida moral mais regulada, mais centrada, né? Mais comportada, mas mesmo assim, a religiosidade por si só não garante a entrada na salvação. Não. A pessoa tem que nascer de novo, ser gerado de novo para poder ter a salvação. E os objetivos específicos é apresentar esse novo nascimento, como ele se processa, e os efeitos desse novo nascimento. A justificação, a santificação e depois a glorificação. Esses são os objetivos da lição deste domingo que a gente quer estar aqui compartilhando, comentando, aprendendo com os meus irmãos. Quisera eu aqui que nós tivéssemos a proximidade para um diálogo, mas mesmo nós não tendo essa proximidade, o irmão Ronaldo poderá me auxiliar caso alguém queira fazer alguma indagação, né? Ou queira fazer algum acréscimo. A gente pode participar aqui sem nenhum problema. A introdução desta lição diz que aí você pode pegar a sua revista, porque quero fazer valer você ter a sua revista em mãos, e a introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Isto é um questionamento, é uma pergunta. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Antes que a gente diga uma resposta que sim ou que não, eu vou dizer, há uma inclinação do coração humano, em especial do coração humano caído pelo pecado, de se contrapor a essa possibilidade. Né? E aí duvidar da salvação das pessoas, da integridade das pessoas, da verdade das pessoas. Todo mundo quer que as pessoas sejam verdadeiras, quer que as pessoas sejam corretas, mas quando isso se expressa, por exemplo, na pregação, na fala, quando alguém se converte e vai compartilhar essa fé e fala sobre sua esperança, sobre a sua decisão de viver uma vida para a glória de Deus, aí alguém duvida e coloca coisas assim até baixas, né? Colocando que um pecador, usa-se até aquela expressão, uma pessoa um comedor de feijão. E eu sempre digo, como se comer feijão fosse pecado. Como se comer alimento, estar debaixo dessa terra, ter família, fosse alguma coisa que isso impusesse em nós ter uma vida degradada, uma vida distanciada de Deus. Não. Então, do ponto de vista humano, então não. Do ponto de vista humano, das percepções humanas, o homem não pode atingir a perfeição. Mas nós vamos ver, primeiro, Jesus na terra, você pode ver lá na leitura diária, quem pode pegar a sua lição, lá na leitura diária, Hebreus capítulo 12, versículo 2, e lá vai estar dizendo que Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito, é o nosso modelo de perfeição. Ele foi feito homem e ele foi perfeito aqui. Nós vamos ver em Gênesis 17, versículo 1, Abrão, ele ainda era Abrão, nem era Abraão ainda. Abrão, com 99 anos, Deus disse para ele: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus estava dizendo? Seja correto, seja ético,
seja um ser moral, seja cumpridor dos seus deveres. Então, Deus estava dizendo, seja correto, puro, né? E nós vamos ver em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus orientando aos seus discípulos, dizendo, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós vamos ver em Jó 1:1, Deus dizendo, através do escritor, que havia um homem na terra de Uz, que ele era reto, que ele era sincero, que ele era temente a Deus e que ele se desviava do mal. Isso é uma iniciativa de procurar viver uma vida de perfeição na face da terra. Nós vamos ver em Ezequiel 14 e também o 20, Deus se referindo a 3 homens, quais sejam eles, Noé, Daniel e Jó, como homens que atingiram um nível de perfeição, que andaram perante Deus, que agradaram a Deus. Assim? E nós vamos ver em Filipenses 3, de 1 a 16, Paulo dizendo, olha, eu ainda não atingi a perfeição, mas eu não desisti. Uma coisa eu faço, é que não olhando para as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu quero atingir a perfeição. Eu quero viver uma vida que seja para mim uma vida abençoada e uma vida para a glória de Deus. Isso vai ser bênção para quem está ao meu lado. Isso vai ser bênção para a minha família, isso vai ser bênção para a sociedade, se eu for uma pessoa que eu busque atingir a perfeição. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a gente abrindo a Bíblia, a gente constata que a perfeição, ela é possível, que ela é desejável, que ela é requerida por todo aquele que professa o nome de Deus. Não é verdade? Você quer ver? As pessoas, os homens, podem fazer o que quiser fazer. E eles, então, não se incomodam com isso. Mas se alguém se alguém chegar a ver um cristão, um crente, fazendo algumas coisas que são reprováveis, ele olha assim e diz assim, e tu não é crente? Tu não diz que é crente? Tu não diz que é santo? Tu não diz que é perfeito? Tu não diz que vai morar no céu? Porque, na verdade, quem professa fé em Deus não pode estar dando lugar ao pecado. Não pode estar dando lugar à carne. Não pode estar escandalizando. Porém, nós sabemos que ainda estamos neste tabernáculo carnal, neste tabernáculo carne, corpo, e nós ainda não atingimos a perfeição. E se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos. Mas o que é importante? É que a gente não peque, que a gente procure viver uma vida de retidão, de pureza. Mas se nós pecarmos, não nos entreguemos ao pecado, nos levantemos daquele pecado, nos convertemos dele, confessemos ao Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não guarde pecado, não guarde transgressão. Um abismo vai levar a outro abismo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você guardar um pecadinho, esse pecadinho vai comprometer a sua integridade, a sua identidade, o seu status. Então você precisa, entender que esta perfeição ela é requerida para todo aquele que professa fé no Senhor Jesus. Ok? Então vamos lá. O primeiro ponto
da lição de hoje é o nascimento do novo homem. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, eu estou lendo aqui para você acompanhar comigo. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O novo homem, ele não é gerado da carne nem do sangue, isso referindo-se a quê? Ao nascimento biológico. O nascimento biológico, aquele que para mim foi no dia 6 de junho de 1966, há 53 anos atrás, esse ano completo 54, esse nascimento biológico do meu pai e da minha mãe, ele não é o nascimento de Deus. Ele não é o nascimento da água e do Espírito. Não é o nascimento que me introduz no reino de Deus. É o nascimento que me introduziu no mundo físico. Passei a ter uma identidade, tenho uma família, um pai, uma mãe. Mesmo que você não saiba quem seja seu pai, ou mesmo quem seja sua mãe, porque houve um incidente infeliz na sua vida, mas a felicidade que você existe, está vivo, você tem uma identidade. E esse nascimento biológico, ele não é aquilo que dá direito a entrar no céu. É o nascimento de Deus, da água e do Espírito. E nem é aquele nascimento que a gente às vezes usa essa expressão dizendo assim, porque nós nos livramos ou escapamos de uma morte certa, de um acidente, e nós escapamos, e a gente diz assim, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Não é esse nascimento. Eu lembro-me de um moço que congregava conosco na cidade de Iguatu. Ele era deficiente, andava de cadeira de roda, e ele era muito entusiasta, ele era muito fervoroso, muito animado, era um crente realmente bem animado, feliz, andava de cadeira de roda, e ele, voltando para sua casa, ele foi atropelado por um carro que o jogou com cadeira de roda no meio da rua, e ele caiu, ficou como que morto. As pessoas correram, afluíram ali e mexeram com ele. E ele se mexeu, abriu os olhos, e uma senhora disse assim, meu filho, graças a Deus você nasceu de novo. E ele era bem cômico, ele era uma pessoa bem extrovertida, e ele olhou para as pernas, tentou mexer as pernas, e aí ele disse assim, que infelicidade, e aleijado de novo. Estava dizendo ele que esse novo nascimento não tinha mudado a estrutura dele, não tinha mudado o caráter dele, não tinha mudado fundamentalmente nada, ele apenas tinha escapado de morrer. Então, nascer de novo é mais do que isso. Nascer de novo é nascer de Deus, é nascer da água e do Espírito. Então aqui, olha aí, ponto 1, nascido não do sangue nem da carne. Lá no prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ele não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. E nós vamos encontrar isso, João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do varão, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, o novo nascimento é fazer o homem uma criação espiritual. É isso? Então veja só, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos do último Adão. E aí vamos aqui. Por que que nós temos que nascer de novo? Por que que nós temos que nascer de novo? Vamos lá. Quando Deus fez o primeiro homem, formou o primeiro homem do pó da terra, Adão, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, fez ele alma vivente. E aquele homem estava envolto numa glória, numa perfeição, numa santidade. A imagem e a semelhança de Deus. Ele estava vestido com esta santidade, com esta perfeição. Adão, quando foi, portanto, criado, eu, quando nasci, eu era apenas um bebê. Fui gerado no ventre da minha mãe e quando chegou o tempo de vir à luz, eu nasci e eu era uma pessoa que precisava de todo cuidado. Adão, quando foi criado, ele já foi criado um ser perfeito, na sua estatura perfeita. Quantos metros ele tinha? 1 metro e quanto? 2 metros? Não temos recursos para dizer isto. Mas ele não cresceu mais do que já do seu tamanho. Ele era perfeito. E ele foi feito para viver eternamente. Depois Deus o fez adormecer ante a sua necessidade de ter uma companhia, tirou dele uma costela, da costela fez a mulher, também já no seu estado de perfeição, na sua estatura perfeita, e deu a mulher ao homem. E mandou que eles frutificassem. Que eles frutificassem. E aí esse homem e esta mulher estavam no jardim e eles tinham vida eterna. A morte, embora subjetivada, ainda não havia sido concretizada. Ela estava subjetivada porque a morte já havia acontecido no ambiente da eternidade. O Lúcifer havia se rebelado contra Deus e ele havia sido expulso do céu, precipitado à terra, e ele agora era desprovido de luz, ele agora era o inimigo de Deus, o adversário, e ele ia fazer tudo que fosse possível para conturbar o plano de Deus. Então ele vai atacar quem? Ele vai atacar o homem. E ele instiga a mulher a pecar, a comer do fruto proibido, a Eva come e dá para Adão, e aí eles se percebem agora nus, viviam nus, mas não se percebiam nus, não se envergonhavam, porque eles estavam envoltos numa glória de Deus, numa perfeição. Eles não conheciam o pecado, eles não tinham conhecimento da transgressão, mas agora, eles quando comeram, eles começaram a ter algumas realidades, e foi mudança radical. Eles saíram de um estado de perfeição para um estado de imperfeição, de vida para a morte, de luz para as trevas, de incorrupção para a corrupção. E aí eles se perceberam nus, eles se envergonharam, eram sentimentos que eles não conheciam, e eles tiveram medo, que era outro sentimento que eles não tinham. Então o que? Eles passaram da vida para a morte. E essa morte foi, em primeiro lugar, morte espiritual. O que é morte espiritual? É o homem perder a presença de Deus, é o homem ficar desprovido da glória de Deus, é perder aquela roupagem da santidade, é perder a presença, a comunhão com Deus.
Eles morreram espiritualmente e passaram daquele dia em diante a morrer fisicamente. Eles não mantiveram aquela eternidade, aquele plano de vida eterna. Eles agora começaram a descer, no sentido de que estavam caminhando para a morte física. Lá na frente, passasse quantos anos passasse, eles iam se deparar com a morte física. Foi por conta dessa realidade que Deus então disse que o homem, para poder entrar no céu, para poder entrar no reino de Deus, ele tinha que nascer de novo. Porque o pecado o havia feito ser morto espiritualmente. Fizeram com que ele perdesse a presença de Deus. E o homem sem a presença de Deus, aí ele se degrada moralmente, ele perde a ética, ele é sem amor fraternal, ele é um homem sem amor ao próximo e sem o princípio da nobreza, da pureza. Por mais que ele se esforce. Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que não quero, esse eu faço. Miserável homem quem sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Você vai, graças a Deus, por Jesus Cristo que me livra. É Jesus que nos livra. Então, a necessidade de nascer de novo se dá pelo fato de que o homem morreu espiritualmente. O homem no pecado está morto espiritualmente. Se você está no adultério, você está morto espiritualmente. Se você está na idolatria, você está morto espiritualmente. Se você está no crime, você está morto espiritualmente. Se você estiver na prática do pecado, se você não estiver na comunhão com Deus, se você estiver na embriaguez, você está morto espiritualmente. Você precisa nascer de novo. Aleluia. Então você precisa nascer de novo. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Nasci de novo. Daí porque a necessidade da gente nascer de novo. É voltar a ter vida espiritual. É voltar a ter a presença de Deus. É voltar a estar revestido com a glória do Senhor. É voltar a estar na santidade de Deus, no caminho de Deus, no plano de Deus. Aleluia. Então, o homem tem que nascer de novo. E é Jesus, né, que faz isso. E como que a gente sabe que isso aconteceu? Romanos, no capítulo 8, versículo 16, vai dizer que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma comunicação. Isso em amplo sentido, mas no sentido bem prático. No sentido bem prático, talvez uma pessoa que me assista que ainda não seja uma pessoa convertida, nascida de novo, um crente, que ainda vive uma vida de licenciosidade. Aquela que eu dizia assim, eu não posso ser crente ainda porque eu ainda faço isso, faço aquilo. Bem, quando você faz isso, não há um gatilho. Você já faz com normalidade. Não tem um gatilho que acione, uma luzinha que acende no seu subconsciente lhe dizendo, não faça isso porque você é de Deus. Não existe. Mas para nós, crentes, tem esse gatilho, tem essa luzinha que acende. Esse gatilho, essa luzinha que acende, que é uma linguagem apenas metafórica que eu estou usando, é o Espírito de Deus, que tem ciúme de nós, que tem ciúme do crente, que não quer o crente envolvido em coisas que não glorificam a Deus, que o poderá levá-lo à morte, desviar-se do caminho. O Espírito Santo, que eu explicando aqui numa metáfora, dizendo que era um gatilho, uma luz, que não é gatilho nem luz nenhuma, é o Espírito Santo, uma pessoa que habita em nós. Ele nos chama a atenção, ele nos adverte, ele nos lembra, você é filho de Deus, você é crente.
você vai escandalizar, você vai dar lugar ao diabo, não faça isso. E a gente para. Quando se para, e você precisa parar, quando o Espírito Santo acionar o gatilho, lhe dizendo, não faças isso, não faças aquilo, não vá para ali ou para lá, é o Espírito Santo testificando, você é filho de Deus. Sou filho de Deus. O segundo ponto do item do primeiro ponto, segundo item do primeiro ponto, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Não é da vontade do varão, não é vontade da carne, é de Deus. E isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Eu te disse aqui que a morte espiritual, a morte ainda não havia, estava subjetivada, não havia concretizado, né? Porque já havia no reino espiritual, quando Lúcifer. Então as coisas espirituais acontecem antes desse plano terreno. E Jesus foi morto para salvar a você e a mim, fazer eu nascer de novo, antes da fundação do mundo. Tem um comentário, irmão? A Vivi Barbosa, ela pergunta, e para quem está afastado, pastor, existe esse gatilho que chama a atenção também? Ela não colocou a interrogação, mas eu estou imaginando que é uma pergunta. Para quem está afastado. Para quem está afastado. Existe o gatilho? Existe o gatilho. Existe. É filho. É filha. Você que está afastado, desigrejado, fora do corpo. Você é filho. Deus nunca esqueceu de você. Eu não sei qual é o momento que vai acionar o filho pródigo. Quando veio o maior sofrimento, ele lembrou. Sabe por que lembrou? O Senhor diz assim, que vai lembrar as palavras que nos foi dita, aquela que nós aprendemos. A semente está aí. A semente está aí e o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, que quando eu nem era crente, quando eu estava ainda morto em minhas ofensas e pecados, ele acionou para que eu cresça, porque ninguém pode crer senão pela ação do Espírito Santo, ele vai acionar aí na vida de um afastado, de um desigrejado, e o Senhor vai trazê-lo de volta. Ele te ama, mas você precisa voltar à vida. Você precisa se vestir com a veste de santidade. E o Pai vai te abraçar com toda certeza. Então, aceitar pela fé esse plano da salvação. Isso é, tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o auge da bem-aventurança humana. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz a palavra do Senhor, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tinha uma outra pergunta do André Pereira, né? Mas o senhor acabou de responder que era a mesma pergunta da Vivi. Muito bem. Então vamos lá. Logo nascer de novo é tornar-se filho de Deus pela fé. Tá certo? Então, é tornar-se filho de Deus. Por favor, eu queria que você atentasse aqui, eu vou fazer um parênteses bem rapidinho. Jesus teve uma discussão, uma conversa, e ela foi até muito contundente, e o nível de emoção foi bem elevado. Ao final daquela conversa, alguns judeus pegaram em pedra para tirar em Jesus. E Jesus foi muito enfático, porque o homem é muito cheio de si, e o camarada às vezes está pecando, está mentindo, está alterando, mas ele diz, eu nunca matei, nunca roubei, como se... Enfim,
Você já entendeu? Vamos lá. E aí Jesus disse assim, que eles tinham que ser livres, se o filho libertasse, ele seria livre. Ele disse, nós não somos filhos de prostituição, não, nós temos um pai que é Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Ele disse, não, mas nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus disse, na verdade, vocês são filhos do diabo. Ora, essa expressão, eu estava meditando ontem, na verdade, os judeus que estavam conversando com Jesus, no sentido prático, eles não eram filhos nem de Abraão, e nem mesmo do diabo, e muito menos de Deus, no sentido prático. De quê? Do nascimento ao mundo, né? Por exemplo, Abraão já tinha passado muito tempo. Eu sou filho, no sentido prático, eu sou filho de João Martins e Dona Francisquinha, os que me geraram, certo? Quando eu digo assim que eu sou filho de Abraão, eu estou dizendo assim, eu aceito a doutrina de Abraão, eu aceito a fé de Abraão. Quando eu digo assim, eu sou filho de Deus, eu tenho que entender que para eu ser filho de Deus, eu tenho que aceitar a doutrina de Deus. Eu sou filho do pastor Flávio, é a mesma coisa. É aceitar o ministério, né? Se identificar, aceita a orientação. Então, quando eu sou filho de Deus, aí eu te pergunto, Deus é o patrocinador do adultério? Deus é o patrocinador da mentira? Deus é o patrocinador do carnaval? Deus é o patrocinador da idolatria? Deus é o patrocinador do bar, da bebida, da pinga, do uísque, da vodka? Deus é o patrocinador disso, da droga, do crack? Não! Essas coisas estão relacionadas com o maligno, com o mal, porque elas prejudicam, seja quem for, e muita gente. Pergunta para a esposa se ela gosta quando o marido a trai. Pergunta para o marido se ele fica feliz quando a sua esposa o trai. Pergunta para os pais se ficam felizes quando os filhos se drogam. Essas coisas estão relacionadas com o capeta, com o diabo, com Satanás. E quando uma pessoa faz essas coisas, ela está dizendo, eu sou filha do diabo. Mas quando as pessoas fazem o correto, querem viver uma vida de integridade, de retidão, de pureza, de santidade, louvando a Deus, servindo, amando o próximo, então essa pessoa está dizendo assim, eu estou me comportando como um filho de Deus, eu estou tentando me parecer com Deus. Com quem você está parecendo? As suas ações dizem quem é o seu pai espiritual, o seu pai moral, o seu pai ético. Já que o seu pai físico é o seu papai e a sua mamãe, que está lá no seu registro. Pai, fulano de tal, mãe, fulana de tal. Mas o seu pai espiritual, o seu pai moral, o seu pai ético, é Deus ou é o diabo? O homem precisa nascer de novo para deixar de ter Satanás, o diabo, como seu pai moral, espiritual, para ter Deus. E aí ele vai viver uma vida para a glória de Deus. Ok? Terceiro ponto, nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela graça. Marcos 16:16 vai dizer em Marcos, capítulo 16:16, o que é que vai dizer aqui a palavra de Deus? Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, por um momento. Quem crê, tão fácil, né? Quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Mas o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. E aí eu vou dizer uma palavra aqui, porque estando nós numa comunidade, numa sociedade da sua ainda grande maioria católica, né? Como é que é a prática do catolicismo, meu amigo, meu irmão, a respeito do batismo? Ora, meu pai e minha mãe foi o padre Geraldo Slag, um holandês, padre Geraldo Slag.
foi padre, foi sacerdote católico na cidade de Saboeiro por muitos anos, e ele oficiava no Flamengo. Batizou muitas crianças, e, salvo engano, eu imagino que eu deva ter sido batizado pelo padre Geraldo Slag. Pelo menos eu o conheci quando eu tinha lá meus 8 anos. Eu acredito que já tinha sido batizado por ele, não sei. Bom, mas a mamãe me levou ao batismo, meu pai, quando eu era um bebê, infantil, inocente, puro. Eu não tinha problema com a moral, eu não tinha problema com a ética. Eu nunca tinha mentido, eu nunca tinha roubado, e nem depois. Eu nunca tinha bebido. Ronaldo achou bom agora. Eu nunca tinha bebido, fornicado, adulterado, nada disso. Pense no homem santo, era eu, bebê, puro, criança. O leite da minha mãe não me contaminou, muito pelo contrário, me deu vida. Aliás, o leite materno dá vida. Não passa pecado no leite materno. Nada disso. Então eu fui batizado. Mas aquilo não é batismo à luz da Bíblia, porque o batismo bíblico, ele precisa ser recebido pela fé e é fruto de arrependimento, fruto de conversão. É de uma pessoa que está morta para voltar a ter vida. Voltar a ter vida. Olha, os discípulos, olha para cá, por favor, atente para isso. Os discípulos de Jesus foram batizados, o próprio Jesus foi batizado para cumprir a justiça. Eu te pergunto, o ladrão da cruz foi batizado? Ele foi batizado, o ladrão da cruz? O que se converteu foi batizado? Não. E ele foi salvo? Sim, Jesus o garante. Por que ele não foi batizado? Porque ele não teve oportunidade de viver após sua conversão, após o seu arrependimento. Se ele desce da cruz, o que ele ia fazer? Ele ia se inserir na comunidade cristã, na igreja existente, e ele ia cumprir os ritos, as ordenanças, e ia batizar-se. Concorda comigo? Você concorda comigo que ele foi para o céu, para o paraíso, sem ser batizado nas águas? Jesus não pegou água ali e jogou, não veio o sacerdote, não jogou sobre a cabeça dele, e ele não desceu no rio? Concorda comigo? E ele foi para o céu, mas se ele tivesse descido da cruz e ele tivesse vivido dentro da igreja cristã, assim como Paulo foi batizado quando se converteu, e assim como a casa de Cornélio foi batizado, e tantos outros, eu fui batizado com meus 22 anos de idade, ainda que minha mãe tivesse me batizado com alguns meses de vida, lá no Flamengo. Você concorda comigo que o ladrão convertido foi para o céu sem ser batizado? Concorda? Concordo. Porque para eu ir para o céu, eu tenho que nascer de novo. Se eu tiver a oportunidade de me batizar, expressar esse novo nascimento pela simbologia do batismo, pela a ordenança do batismo, amém. Mas se eu não tiver a oportunidade, eu vou para o céu. E eu te pergunto, uma criança, um bebê, se ele morrer, bebê, criança, inocente, ele vai para o céu? Ou ele precisa ser batizado para ir para o céu? Ele vai para o céu. Então, na verdade, o batismo é aquele que é fruto de um arrependimento e de uma fé viva, uma crença real na obra que Jesus efetuou no Calvário por nós. Então, nascer da água precisa disso, dessa mudança, nascer do Espírito. A regeneração, ponto 4, só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Por isso que
Nicodemos, e eu não acho estranho que a pessoa tenha dificuldade de compreender, porque o mestre Israel disse, como é que pode? Como é que é isso? Mas é realmente uma pessoa se converter e nascer para Deus. Quando a gente nasce de novo, aí eu vou para o segundo ponto, a justificação do novo homem. Quando a gente nasce de novo, se regenera, nova criatura, novo homem, nova mulher, nova pessoa, então acontece a justificação. O novo homem nasce através da fé em Jesus, num contexto de injustiça e pecado, estando nós mortos em ofensas e pecado, nos salvou, disse Paulo, escrevendo aos Romanos. Então, quando nós então somos regenerados, quando nós então nascemos de novo, que isso aconteceu, nós estamos em imperfeição, e aí eu vou dar aqui uma palavra para muita gente que usa um argumento, que esse argumento é um subterfúgio maligno, é um sofisma maligno. Que artifício é esse? Que argumento é esse? Eu não vou aceitar Jesus agora porque eu não estou preparado. Eu não vou entregar minha vida para Deus, eu não vou ser crente ainda porque eu ainda não estou preparado. Eu ainda faço isso. Esse sofisma, esse artifício maligno, eu o sofri, você o sofreu, pessoas em todo o mundo o sofrem. Porque ele é fruto de um entendimento que o homem é capaz de salvar a si mesmo. E não é. Ele precisa de Jesus. E Jesus diz, vinde como você está. E de maneira alguma eu vou lançá-lo fora. É Jesus que salva, é Jesus que limpa, é Jesus que purifica, é Jesus que liberta, é Jesus que expulsa os demônios, é Jesus que afasta de nós o mal. Eu só preciso dizer, eis aqui a minha vida, eu entrego a ti. E a gente vem exatamente como está. E não adianta o inimigo dizer assim, Deus não vai querer você, você é muito sujo, você tem muito crime, você tem uma linguagem muito profana, você tem muito ódio no coração. Ele quer você, porque só Ele é capaz de transformar você, de te salvar e de te dar esse ato de justiça, a justificação. Então, quando a gente nasce de novo, então a gente precisa mudar para um novo status. Ter um novo status diante do tribunal de Deus. O que é isso? É a justificação pela fé. É o ato em que Deus declara, uma vez que nós aceitamos a Cristo, que nós nos tornamos uma nova criatura em Deus, Deus nos declara justo. É aí onde o crente diz com toda a convicção, eu vou morar no céu. E a pessoa diz, mas como é que pode? Depois que fez isso, que fez aquilo, depois que pintou o 7, desenhou o 8, agora está dizendo que vai morar no céu? É porque Deus o declarou justo. Vamos lá, primeiro ponto, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias. Quanto tempo, Ronaldo? Tô sem relógio. Apesar, já temos 1 hora e 9 minutos. Glória. É o senhor. Quase estamos terminando a nossa escola, né? Vamos dizer que é 1 hora de aula. Mas vamos lá. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Ok? Mas vamos lá. Não são as obras que nos salvam. Portanto, elas não são importantes. Elas são super importantes. Elas são indispensáveis. Aliás, as obras, elas só serão boas no sentido prático, assim, se elas forem frutos da fé. Quem tem fé vai ter obras práticas.
Mas não são elas que nos salvam. A salvação é um ato de misericórdia. Agora, naturalmente, é bem simples. Bem simples. Jesus disse para a mulher, nem eu te condeno. Ou seja, eu estou te dando agora a salvação. Agora vai e não peques mais. Mude de status. Mude de comportamento. Mude de linguagem. Mude de atitudes. Mude a sua natureza. Mude a sua vida. Mude as suas escolhas. As obras, elas são importantes, mas elas não são aquilo que me garante salvação. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse das obras, e aí Jesus disse assim, que 2 homens subiram ao monte para orar, e um religioso levantava as mãos para o céu e dizia, graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, eu jejuo, eu dou meu dízimo. E aí ele começou a dizer o que fazia como fruto da sua crença, as suas obras, que não era igual ao dos homens. E Jesus disse que o outro, o pecador, o publicano, batia no peito, baixava a cabeça e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pobre e miserável pecador. Jesus disse que aquele último foi justificado e o outro não, porque ele estava se vangloriando. Se a salvação fosse pelas obras, tinha pessoas mais salvas do que outras. Quem seria mais salvo que quem na sua casa, na sua igreja? Será se o pastor seria mais salvo do que o porteiro? Não existe isso. Nós somos salvos. Do ponto de vista das obras, a gente pode até receber mais galardão, mas a salvação, ela é igual, fruto da mesma fé, fruto do mesmo fundamento. Jesus por nós morreu para nos salvar. Ok? Então, a maravilhosa doutrina da justificação. Deus, num ato jurídico, ele apagou. É como se, você imagine, você tinha penalidades, tinha culpa, mas agora você vai lá no tribunal, você entra no computador, você entra no site da justiça, você olha assim e diz, está limpo, não tem mais nenhuma culpa. Então Deus apagou o nosso pecado. Ele diz, Hebreus 10 e 17, que ele não lembra mais dos nossos pecados. Ficou apagado. Você acredita nisso? O Senhor apagou o seu pecado. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Apagou. O novo homem agora é justo, e como justo, ele deve, então, glorificar ao Senhor. Por último, terceiro ponto e último, a salvação nos traz consigo essa mudança de estado, que é a justificação, e a salvação, ela vai processar em nós a santificação. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, toda a nossa vida, nós estamos desenvolvendo a santificação. Isso é um posicionamento, é um processo e também é a vontade de Deus. Tá certo? Ele é, em primeiro lugar, um posicionamento. No mesmo momento que Deus nos salva, ele nos santifica, mas é um processo. Por quê? Por que que o ladrão foi para o céu? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é assim, irmão Ronaldo? Sim. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E o ladrão que se converteu vai ver o Senhor? Sim. Por quê? Porque posicionalmente, na hora que ele aceitou o Senhor lá na cruz, embora ele fosse um homem condenado pela justiça porque era um transgressor, mas quando ele se converteu, ele foi justificado e também foi o quê? Santificado.
uma prova de que o outro não tinha Deus como pai, como o senhor estava falando na outra língua. Se Deus é pai de todo mundo, por que Deus não salvou o outro? Não salvou o outro. Porque o outro não quis crer e não teve o ato de justiça nem de santificação. Então, posicionalmente, santificação se dá quando a gente crê, mas é um processo, porque se eu desço da cruz, ou seja, se eu aceito Jesus e vou seguir minha vida, eu tenho que... E aí eu lembro, quando eu aceitei Jesus na cidade de Iguatu, e eu sem um conhecimento teológico, deram para mim uma Bíblia, e eu era vendedor do plano de saúde Unimed. E aí quando eu saí de casa aquele dia, eu li a Bíblia, saí, e eu passei o dia todinho me policiando. Eu agora sou crente, Eu tinha que ter comportamentos corretos, olhares corretos, linguagem correta. Isso é santificação num processo. Eu vou num processo me santificando, tirando comportamentos, tirando os vícios, tirando elementos, cortando relacionamentos, hábitos para uma santificação. E santificação é a vontade de Deus, né? Deus quer que a gente seja santo. Isso não significa dizer que a gente, como já disse ao princípio, a gente ainda estamos aqui e pode pecar, mas não devemos continuar no pecado. Mas se pecarmos, diz João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça. E para finalizar, na conclusão, vou ler aqui com meus irmãos, para a gente agora finalizar nossa escola bíblica para a glória de Deus. Vamos lá. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo, a nova vida em Jesus é um presente de Deus, e quando o arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, 1 João 3:2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. Esse é o último processo, né? Então, com a salvação, vem o ato da justificação, vem o processo da salvação, que é instantâneo, e depois torna-se um processo, vontade de Deus, e aí vem a glorificação. Daqui a pouco nós vamos morar no céu. Você vai morar no céu. E nessa bem-aventurada esperança, estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que maravilha. Vamos louvar a Deus? Vamos aqui. Ronaldo, sugere aí um hino para a gente louvar o nome do Senhor. 400. Hino 400 da harpa cristã. Vamos ver aqui para a gente louvar o Senhor com o hino 400. Fala de santificação, processo, né? Muito bem. E a gente então conclui a nossa lição. Vamos lá. Vamos aqui. Prepare a sua harpa. Louve a Deus conosco. Vamos lá. Não, não. É o 400. Ah, então... Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus. A graça aí. Aleluia. Ao vivo é assim. Muito bem. Em Jesus a graça é infinita, é bênção inaudita, minha alma é bendita e eu tenho salvação. E como tal, tendo salvação, vem a justificação, a santificação e já virá a glorificação. Próximo domingo,
O próximo domingo, meus irmãos, já teremos a nova lição da nossa escola bíblica e como o governador do estado do Ceará renovou o decreto por mais uma semana, até domingo, dia 5 de abril. É dia 5, né? Dia 5 de abril, a quarentena, dia 5, ok? Então nós estaremos novamente aqui com a live da Escola Bíblica Dominical. Então, a Igreja Eleita e a próxima lição, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Você pode adquirir a revista com o nosso irmão Luiz Pedro dos Santos. Se você quiser adquirir a revista da Escola Dominical com o irmão Luiz Pedro, você entra em contato com o meu WhatsApp, tá certo? Eu vou passar daqui a pouco o meu WhatsApp e você então poderá ter aí a sua revista da Escola Dominical com você, tá bom? E outros avisos para daqui a pouco. Às 11 horas, eu terei com a diretoria da igreja uma reunião para a gente redefinir nossos posicionamentos para esta semana, ok? Às 11 horas da manhã, a diretoria da igreja vai estar reunida para a gente trazer uma mensagem para os irmãos, como vamos estar nos comportando nesta semana de quarentena. Ao meio-dia, 12 horas, tanto aqui pelo Facebook, quanto pelo canal 13 da TV Verde Vale aqui no Cariri, e o canal 137 da BrisaNet em todo o estado do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, ok? A transmissão do programa que eu apresento na TV, programa Palavra Verdadeira, meia hora de programa, ali uma bênção também levando a palavra. E hoje às 18 horas em ponto, lá na nossa sede, com portas fechadas, a exemplo de domingo, com 5 pessoas, estaremos cultuando ao Senhor o culto evangelístico. Tá bom? Vamos definir ainda quem vai estar pregando a palavra do Senhor. Estou em contato aqui com o obreiro para ele ministrar a palavra de Deus à noite, já que eu estou ministrando agora pela manhã, vou estar ministrando agora meio-dia, dá oportunidade para os nossos obreiros, dirigentes de congregação, pregar a palavra do Senhor, ok? Então, logo mais às 18 horas, tudo bem? Na semana a gente vai dizendo mais programação. Okay? Então nós vamos finalizar. Depois essa live ao vivo, que vai ficar aqui no Face, vai ser compartilhada também no meu canal no YouTube. E aquilo que eu já falei no início, eu peço que vocês lembrem, tá bom? Bem, aí o meu WhatsApp, 999 39 33 22, 999 39 33 22, não dá para colocar aqui. Vou continuar aquele programa de 3 cultos diários, mandando para os irmãos todos os dias, manhã, meio-dia e noite, com um texto bíblico, aos hinos sugeridos, uma mensagem pregada em 2 a 3, 4 minutos ali, e quem quiser fazer parte desse programa de oração diário, enquanto estamos em quarentena, entre em contato comigo, ok? Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai glorioso e santo, graças dou por esse momento tão lindo, maravilhoso, sentir tua presença, fluir a palavra, eu louvo ao Senhor por isso. Abençoa que a palavra fique no coração de todos quanto ouvirem. Deus eterno, continua conosco, abençoa as programações que seguem, olha para o Brasil, olha para o nosso estado do Ceará, para a nossa região do Cariri, Juazeiro. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Deus amado, Pai querido, ó Deus, aqueles que estão em grupo de risco, os idosos, abençoa, meu Pai, e livra aqueles, Senhor, que tem algumas morbidades. Jesus, e faz com que essa crise, ela, Senhor, cesse, ela passe e a gente continue a normalidade da nossa vida. Nós tudo cremos no Senhor e em Ti tudo esperamos. Fica conosco, nós pedimos a Tua bênção e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre sua vida, hoje e sempre, todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
Eu ia avisar que era o aniversário do irmão Daniel para entorar, mas o senhor engatou uma aqui. Mas vamos lá, hoje é aniversário do nosso irmão Daniel, hoje é aniversário da nossa irmã Paula Cristina, hoje é aniversário do irmão Moisés Félix, hoje é o aniversário do Aleph, o filho do irmão Marcos e da irmã Rita, hoje é o aniversário também da irmã Elienite, doutora Elienite, é aniversário desse pessoal aí, que Deus abençoe a todos. Parabéns, em nome de Jesus.